Roteiro do vídeo. A barriga daquele homem crescia sem parar. O que o médico revelou deixou o anestesista em choque. Capítulo 1. O paciente misterioso. Chegada ao hospital. 300 palavras. Olá a todos. Hoje vou contar uma história médica real e perturbadora que aconteceu em um hospital no interior de São Paulo. É daqueles casos que médicos comentam por anos, que desafia tudo que aprendemos nos livros e que mostra como o corpo humano pode nos surpreender de formas inimagináveis. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando um homem de 52 anos, que vou chamar de Sr. Paulo para preservar sua identidade, chegou ao pronto-socorro com uma queixa aparentemente simples. Sua barriga estava crescendo, mas não era um crescimento normal. Não era ganho de peso gradual ou inchaço passageiro. Era algo diferente, algo assustador. Dr. Ricardo Mendes, cirurgião geral com 25 anos de experiência, estava de plantão naquela noite. Quando o Sr. Paulo entrou em sua sala, o médico imediatamente percebeu que não era um caso comum. A barriga do paciente era desproporcionalmente grande, comparada ao resto do corpo. Ele parecia estar grávido de gêmeos, mas era um homem de meia idade, com membros magros e rosto cansado. Doutor, isso começou há 6 meses, disse o Sr. Paulo com voz fraca. No início pensei que estava apenas engordando, sabe? A idade chegando, metabolismo mais lento, mas continuou crescendo sem parar. Agora não consigo mais amarrar meus sapatos, mal consigo respirar direito quando estou deitado. Dr. Mendes tocou a barriga do paciente com cuidado. Estava dura, tensa, a pele esticada ao máximo, brilhando sob a luz fluorescente do consultório. Não parecia gordura. A textura era diferente. Ele percutiu, bateu levemente com os dedos, e o som que voltou era de líquido, muito líquido. Seu coração acelerou. Já tinha visto ascite antes, acúmulo de líquido abdominal, mas nunca nesta quantidade extrema. Vamos precisar fazer alguns exames urgentes, disse o médico, tentando manter voz calma, mas internamente já sabia que este seria um caso para nunca esquecer. Capítulo 2. Os sintomas progressivos. 6 meses de pesadelo. 300 palavras. Enquanto a equipe médica preparava os exames iniciais, Dr. Mendes sentou-se com o Sr. Paulo para obter histórico completo. O que ouviu foi relato angustiante de deterioração progressiva que o paciente sofreu nos últimos 6 meses. Começou em setembro do ano passado, explicou o Sr. Paulo. Eu estava trabalhando normalmente. Sou caminhoneiro, passo semanas na estrada. Comecei a sentir minha calça ficando apertada. Achei que fossem as refeições em beira de estrada. Sabe como é? Comida gordurosa, sem horários. Mas o crescimento não parou. Em outubro, ele precisou comprar calças 2 números maiores. Em novembro, 4 números. Até dezembro, suas roupas normais não serviam mais. Ele começou a usar apenas bermudas largas e camisetas extra grandes que mal cobriam a barriga expandida. Os sintomas acompanhantes pintavam quadro preocupante. Falta de ar progressiva o forçou a abandonar o trabalho. Ele não conseguia mais dirigir por longas horas. A barriga pressionava contra o volante. Dormir tornou-se quase impossível. Deitado, sentia como se estivesse se afogando, o peso interno comprimindo seus pulmões. Parei de conseguir comer direito há 2 meses, continuou, lágrimas começando a formar em seus olhos. Não tenho espaço. Tomo algumas colheradas de sopa e já me sinto cheio, enjoado. Perdi 15 quilos mesmo com essa barriga gigante. Minha esposa está apavorada, meus filhos choram quando me veem. Ele também relatou dor constante nas costas, pernas inchadas, dificuldade para urinar e constipação severa. Seu corpo estava sendo literalmente esmagado de dentro para fora por algo que crescia implacavelmente. Por que você demorou tanto para procurar ajuda? Perguntou o Dr. Mendes gentilmente. Medo, respondeu o Sr. Paulo simplesmente. Medo de ouvir que era algo terrível, que ia morrer, mas chegou num ponto que o medo de continuar assim ficou maior que o medo de saber a verdade. Capítulo 3. Primeiros exames. Descobertas alarmantes. 300 palavras. A equipe médica moveu-se rapidamente. Exames de sangue foram coletados e o Sr. Paulo foi encaminhado para ultrassom abdominal de emergência. Doutora Ana Silva, radiologista experiente, realizou o exame. O que ela viu na tela a fez chamar imediatamente Dr. Mendes. Ricardo, você precisa ver isso, disse ela, voz tensa. Na tela do ultrassom, a cavidade abdominal do Sr. Paulo estava completamente preenchida por líquido, litros e litros de fluido comprimindo todos os órgãos internos. Mas não era só isso. Havia algo mais. Veja aqui, ela apontou para uma massa enorme do tamanho de uma melancia flutuando no líquido.
E aqui também. Havia múltiplas estruturas sólidas de tamanhos variados espalhadas pelo abdômen. Os órgãos normais, fígado, baço, intestinos, estavam completamente deslocados, empurrados para os cantos pela pressão. Os resultados dos exames de sangue chegaram e trouxeram mais preocupações. Marcadores tumorais estavam elevadíssimos. Função renal comprometida. Níveis de albumina baixos, explicando parcialmente o acúmulo de líquido. O corpo do Sr. Paulo estava em falência progressiva. Precisamos de uma tomografia computadorizada urgente, decidiu o Dr. Mendes. E vamos precisar drenar esse líquido o quanto antes, ou ele não vai sobreviver à noite. A pressão está comprimindo seus pulmões e coração. Enquanto preparavam o Sr. Paulo para a tomografia, Dr. Mendes chamou o Dr. Fernando Costa, o anestesista de plantão. Fernando, prepare-se. Vamos ter que fazer uma paracentese de emergência aqui mesmo. Não podemos esperar. Ele está em insuficiência respiratória progressiva. Dr. Costa, veterano de 30 anos, já tinha visto de tudo. Mas quando viu o Sr. Paulo pela primeira vez, até ele hesitou. Meu Deus, murmurou. Quantos litros você acha que tem aí dentro? Não faço ideia, respondeu o Dr. Mendes honestamente. Mas vamos descobrir em breve. Manoa capítulo 4. A paracentese de emergência. Drenando o impossível. 300 palavras. A paracentese é procedimento relativamente simples. Inserir agulha ou cateter no abdômen para drenar líquido acumulado. Normalmente, drena-se até 5 litros em pacientes com ascite severa. Dr. Mendes esperava talvez 10 litros neste caso extremo. O que aconteceu a seguir chocou toda a equipe médica presente. O Sr. Paulo foi posicionado semi-sentado na maca. Dr. Costa administrou sedação leve e anestesia local. Dr. Mendes, com mãos firmes de décadas de experiência, fez pequena incisão na pele tensa e inseriu cateter de drenagem de grande calibre. Imediatamente, líquido amarelado começou a fluir, e fluir, e fluir sem parar. A enfermeira Maria estava encarregada de medir o volume drenado. Ela trocava recipientes a cada 5 litros. 5 litros, anunciou após 10 minutos. Todos esperavam que a drenagem diminuísse. Não diminuiu. 10 litros, disse ela 15 minutos depois, incredulidade na voz. O fluxo continuava forte, constante, aparentemente interminável. 15 litros. A barriga do Sr. Paulo ainda parecia enorme. Como podia ainda ter mais? 20 litros. Dr. Costa checou os sinais vitais do paciente obsessivamente. Pressão arterial estava se mantendo, mas ele estava preocupado com choque hipovolêmico, quando remoção rápida de líquido causa queda perigosa de pressão. 25 litros. A equipe toda estava em silêncio, observando aquele rio de líquido amarelado, enchendo recipiente após recipiente. 30 litros. Finalmente, a barriga do Sr. Paulo começou a diminuir visivelmente, mas ainda não havia parado completamente. Quando o fluxo finalmente cessou, a enfermeira Maria fez a contagem final. Sua voz tremeu ao anunciar. 32 litros e 400 mililitros. O silêncio na sala foi total por vários segundos. 32 litros, mais que 2 caixas d'água domésticas, haviam saído do abdômen de um homem. Era quantidade quase impossível de acreditar, mas estava ali, medida e documentada em múltiplos recipientes transparentes. Neno, capítulo 5. Análise do líquido. Pistas cruciais. 300 palavras. Enquanto o Sr. Paulo descansava após procedimento exaustivo, Dr. Mendes enviou amostras do líquido drenado para análise laboratorial urgente. As características do fluido poderiam revelar sua origem e causa, peças cruciais do quebra-cabeça diagnóstico. O líquido era amarelo claro, ligeiramente turvo, sem odor pútrido, o que descartava infecção aguda ou perfuração intestinal. Sob microscópio, revelou alta contagem de células, mas não as células inflamatórias típicas de infecção. Havia algo diferente. Dr. Marcos, o patologista de plantão, ligou para Dr. Mendes com urgência. Ricardo, você precisa ver isso. O líquido está cheio de células malignas. São células epiteliais atípicas, com características muito peculiares. A análise bioquímica mostrou que o líquido era rico em proteínas, típico de ascite maligna, diferente da ascite de cirrose hepática, que é pobre em proteínas. Os níveis de marcadores tumorais no líquido estavam astronômicos, confirmando origem cancerosa. Mas qual câncer? A aparência das células não batia exatamente com nenhum padrão comum, doutor. Marcos sugeriu possibilidades. Pode ser câncer de ovário. Espera, é um homem, descarta isso. Câncer gástrico com disseminação
contaminação peritoneal, mesotelioma, pseudomixoma peritoneal. Este último termo chamou a atenção de Dr. Mendes. Pseudomixoma peritoneal é condição rara, onde tumor produtor de mucina se rompe, espalhando células cancerosas pela cavidade abdominal. Estas células continuam produzindo material gelatinoso que se acumula progressivamente, eventualmente preenchendo todo o abdômen. Precisamos dos resultados da tomografia, disse Dr. Mendes, e vamos precisar entrar cirurgicamente para ver o que realmente está acontecendo lá dentro. A tomografia estava marcada para a primeira hora da manhã seguinte. Por enquanto, com 32 litros removidos, o Sr. Paulo finalmente conseguia respirar melhor. Ele até sorriu fracamente para a enfermeira. Me sinto 30 quilos mais leve, porque literalmente estou, mas todos sabiam que a drenagem era apenas paliativa. A fonte do problema ainda estava lá, produzindo mais líquido continuamente. Ruckers, capítulo 6. A tomografia reveladora. Mapeando o inimigo. 300 palavras. Na manhã seguinte, o Sr. Paulo foi levado para a tomografia computadorizada. Agora, com o abdômen parcialmente drenado, seria possível visualizar estruturas internas muito melhor que no ultrassom inicial, obscurecido por todo aquele líquido. Doutora Ana Silva, a radiologista, passou 2 horas analisando as centenas de imagens geradas. O que viu confirmou os piores temores e adicionou complexidade perturbadora ao caso. Ela chamou o Dr. Mendes e toda a equipe cirúrgica para revisar os achados. Aqui está o que acredito ser tumor primário. Ela apontou para a massa grande na região do apêndice. Aparentemente originou-se do apêndice e se rompeu, disseminando células pela cavidade peritoneal. As imagens mostravam algo bizarro e aterrador. Toda a superfície interna do abdômen estava coberta por nódulos tumorais de tamanhos variados, de milímetros a vários centímetros. Pareciam uvas penduradas, cobrindo intestinos, fígado, baço, diafragma. O peritônio, membrana que reveste cavidade abdominal, estava completamente tomado. E vejam isso, continuou doutora Ana. Estas áreas mais claras aqui, aqui e aqui é material mucinoso, gelatinoso. O tumor está produzindo quantidades massivas desta substância. É definitivamente pseudomixoma peritoneal. Pseudomixoma peritoneal é um dos cânceres mais peculiares. Tumores, geralmente originados do apêndice, produzem mucina, substância gelatinosa. Quando o tumor se rompe, células cancerosas se espalham pela cavidade abdominal como sementes, implantando-se em todas as superfícies e continuando a produzir mucina. Com o tempo, o abdômen fica literalmente preenchido com geleia cancerosa. Tem tratamento? Perguntou o Dr. Costa, o anestesista, que estava revisando as imagens, preparando-se para a eventual cirurgia. Existe, respondeu o Dr. Mendes lentamente. Mas é um dos procedimentos cirúrgicos mais complexos e demorados da medicina. Chama-se IPEC, quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Envolve remover cirurgicamente todo o tumor visível e depois banhar cavidade abdominal com quimioterapia aquecida. O silêncio que seguiu foi pesado. Todos sabiam o que isso significava. Capítulo 7. Conversando com o paciente. Verdades difíceis. 300 palavras. Dr. Mendes solicitou que esposa e filhos do Sr. Paulo viessem ao hospital. Conversas sobre diagnósticos graves e opções de tratamento são sempre difíceis, mas esta seria particularmente desafiadora. Ele reuniu a família em sala privada, fechou a porta e começou a explicar. Sr. Paulo, descobrimos o que está causando o crescimento da sua barriga, começou gentilmente. Você tem uma condição chamada pseudomixoma peritoneal. É um tipo de câncer que se originou no seu apêndice e se espalhou pela cavidade abdominal. A palavra câncer caiu como bomba. A esposa do Sr. Paulo, Dona Maria, começou a chorar silenciosamente. Os 2 filhos, um rapaz de 25 e uma moça de 22, ficaram pálidos. Vou morrer? Perguntou o Sr. Paulo diretamente. Dr. Mendes apreciou a honestidade brutal da pergunta. Se não tratarmos, sim, esta condição é fatal. O tumor continuará produzindo líquido e mucina, comprimindo seus órgãos até que eles não consigam mais funcionar. Mas existe tratamento. Ele explicou o procedimento HIPEC em termos simples. Cirurgia massiva de 8 a 12 horas, onde removeriam todas as partes visíveis do tumor, possivelmente incluindo partes de intestino, vesícula, baço, peritônio. Depois, lavariam cavidade abdominal com quimioterapia líquida aquecida a 42 graus Celsius por 90 minutos, matando células cancerosas microscópicas
cirúrgicas restantes. É cirurgia brutal, admitiu o Dr. Mendes. A recuperação leva meses, há riscos significativos, infecção, vazamentos intestinais, complicações de quimioterapia, taxa de mortalidade da cirurgia é de cerca de 3 a 5%. E se eu não fizer? Perguntou o Sr. Paulo. Você tem no máximo 6 meses a 1 ano. Esses últimos meses serão muito difíceis. Drenagens abdominais repetidas, dor progressiva, perda de função intestinal. E se eu fizer a cirurgia, quais são minhas chances? Com o IPEC completo e agressivo, cerca de 50 a 60% dos pacientes sobrevivem 5 anos ou mais. Alguns ficam completamente curados. Capítulo 8. Preparação para o IPEC. Reunindo a equipe. 300 palavras. O Sr. Paulo tomou sua decisão rapidamente. Quero lutar. Quero ver meus filhos se casarem, conhecer meus netos. Vamos fazer essa cirurgia. Dr. Mendes esperava essa resposta. Pacientes que chegam a este ponto geralmente escolhem lutar. Não importa quão difícil seja a batalha, mas realizar IPEC não era simples como agendar cirurgia comum. Este era procedimento ultra especializado que exigia equipe multidisciplinar, equipamento especial e planejamento meticuloso. Dr. Mendes contatou o Dr. Alberto Fernandes, cirurgião oncológico especializado em tumores peritoneais e procedimentos IPEC, de São Paulo, capital. Posso estar aí em 3 dias, disse Dr. Fernandes após revisar imagens. Este é caso severo. Índice de câncer peritoneal provavelmente acima de 30 em escala de 39, mas é operável. Vamos precisar de equipe grande. A equipe foi montada. 2 cirurgiões oncológicos, 2 cirurgiões assistentes, 2 anestesistas, doutor Costa e colega, 3 enfermeiras cirúrgicas especializadas, perfusionista para gerenciar equipamento de quimioterapia hipertérmica e equipe de suporte. Total de 14 pessoas na sala cirúrgica. Equipamento especializado foi transportado de São Paulo. Máquina de perfusão para circular quimioterapia aquecida, monitores de temperatura especiais, instrumentos cirúrgicos específicos para citorreduções extensas. A sala de cirurgia maior do hospital foi reservada e preparada. O Sr. Paulo passou por 3 dias de preparação pré-operatória intensa. Nutricionistas trabalharam para melhorar seu estado nutricional. Fisioterapeutas ensinaram exercícios respiratórios para recuperação pós-operatória. Psicólogo ajudou-o a processar emoções e preparar-se mentalmente. Exames adicionais mapearam extensão exata do tumor. Tomografias de tórax descartaram metástases pulmonares. Boa notícia. Função cardíaca foi avaliada. Coração estava forte apesar de tudo, o que era essencial para suportar cirurgia maratônica. Na noite antes da cirurgia, Dr. Mendes visitou o Sr. Paulo. Como está se sentindo? Assustado, admitiu o paciente. Mas pronto, vamos fazer isso. Capítulo 9. O dia da cirurgia. Começando a maratona. 300 palavras. A cirurgia foi agendada para 7h da manhã de uma sexta-feira. A equipe começou a se preparar às 6h, checando equipamentos, revisando o plano cirúrgico, esterilizando instrumentos. Havia tensão palpável no ar. Todos sabiam que as próximas 10 a 12 horas seriam cruciais. Às 6h45, o Sr. Paulo foi levado à sala cirúrgica. Ele apertou a mão de Dr. Mendes com força. Vejo você do outro lado, disse, tentando sorrir. Sua família esperaria em sala especial. Seria espera longa e angustiante. Dr. Costa, o anestesista, começou seu trabalho meticuloso. Anestesia geral profunda, intubação, colocação de linhas arteriais e venosas centrais para monitoramento invasivo, cateter urinário, sonda nasogástrica. Paciente estável, pronto para a incisão. Anunciou às 7h15. Dr. Fernandes, o cirurgião oncológico líder, fez primeira incisão, longa, do osso púbico até acima do umbigo, depois horizontalmente para ambos lados. Incisão em formato de Mercedes-Benz, oferecendo acesso máximo à cavidade abdominal. O que a equipe viu quando o abdômen foi aberto deixou até os cirurgiões experientes momentaneamente aturdidos. Apesar dos 32 litros já drenados, havia ainda 5 a 6 litros de líquido gelatinoso amarelo esbranquiçado. Mas o que realmente chocou foi a extensão do tumor. Toda a superfície interna do abdômen estava coberta por nódulos tumorais e placas de material mucinoso. Parecia que alguém tinha jogado geleia de aparência maligna e ela havia grudado em tudo. Intestinos estavam encapsulados, fígado coberto de implantes, peritônio espessado e branco com infiltração tumoral. Índice de
câncer peritoneal de pelo menos 35, murmurou o Dr. Fernandes, fazendo a avaliação rápida. Muito extenso, mas ainda ressecável. Vamos começar. O trabalho árduo de citorreduação, remoção de todo o tumor visível, estava começando. Seria corrida de maratona cirúrgica que testaria a resistência física e mental de toda a equipe. Capítulo 10. Citorreduação. Removendo o irremovível. 300 palavras. As primeiras horas de cirurgia focaram em citorreduação meticulosa. Remover sistematicamente todo o tumor visível. Este não é processo rápido ou simples. Cada área do abdômen precisava ser inspecionada cuidadosamente. Tumores dissecados, órgãos avaliados. Dr. Fernandes começou com peritônio parietal, membrana revestindo parede abdominal. Usando técnica chamada peritonectomia, ele literalmente raspou e removeu camadas do peritônio contaminado com tumor. Era processo tedioso. Cortar cuidadosamente, cauterizar sangramentos, avançar centímetro por centímetro. Hemostasia. Ele pedia repetidamente e assistentes rapidamente controlavam sangramentos com cauterizadores. Cada pequeno vaso sangrava e controle meticuloso era essencial para evitar hemorragia. Depois vieram órgãos. O apêndice, provável origem de tudo, foi removido. Mas era apenas começo. Vesícula biliar estava coberta de tumor. Removida. Omento, camada de gordura cobrindo intestinos, estava completamente infiltrado. Removido inteiramente. Então veio parte mais delicada. Intestinos. Partes do intestino delgado e cólon estavam tão envolvidas por tumor que não havia como salvar. Vamos precisar ressecar esses segmentos, anunciou o Dr. Fernandes. Pedaços de intestino foram removidos e anastomoses, reconexões cirúrgicas, foram criadas. Baço tinha implantes tumorais grandes na superfície. Esplenectomia, decidiu o Dr. Fernandes, e baço foi removido. O paciente viveria bem sem ele, mas seria mais vulnerável a certas infecções. Superfície do fígado tinha placas de tumor, mas o órgão em si estava saudável. Usando técnica de liver glyconectomy, Dr. Fernandes removeu cápsula superficial do fígado contendo tumor, preservando o órgão vital. Diafragma, músculo separando tórax de abdômen, tinha implantes extensos. Peritonectomia diafragmática foi realizada, procedimento arriscado pois perfuração poderia comprometer respiração. 5 horas após incisão inicial, citorreduação estava quase completa. Centenas de gramas de tecido tumoral foram removidos. Agora vinha a fase mais controversa e dramática: quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Capítulo 11. IPEC. Banho de quimioterapia aquecida. 300 palavras. Com toda a doença visível removida, era hora da fase IPEC propriamente dita. Lavar cavidade abdominal com quimioterapia líquida aquecida. O objetivo? Matar células cancerosas microscópicas remanescentes que nenhum cirurgião pode ver ou remover. A máquina de perfusão foi conectada. Cateteres de entrada e saída foram posicionados estrategicamente no abdômen. A pele da incisão foi temporariamente fechada com grampos, deixando apenas tubos de perfusão expostos. Iniciando perfusão, anunciou o perfusionista. Líquido claro contendo mitomicina C, droga quimioterápica potente, começou a circular pela cavidade abdominal. 3 litros de solução quimioterápica entravam por um cateter, circulavam pelo abdômen e saíam por outro, sendo reaquecidos e recirculados continuamente. Temperatura no alvo, 42 graus Celsius, confirmou o perfusionista. Temperatura era crítica, alta o suficiente para aumentar penetração da quimioterapia nos tecidos, mas não tão alta que causasse queimaduras nos órgãos internos. A equipe cirúrgica massageava manualmente o abdômen através da parede, garantindo que quimioterapia alcançasse cada canto e recesso. Era trabalho fisicamente exaustivo, mas essencial. Cirurgia oncológica com suas mãos, alguns chamam. Dr. Costa monitorava sinais vitais obsessivamente. IPEC coloca estresse significativo no corpo. Temperatura central subindo para 38,5, ele relatou. Frequência cardíaca 110, pressão estável. Era a resposta esperada. Corpo estava sendo aquecido de dentro. Durante 90 minutos a quimioterapia circulou. 90 minutos de massagem constante, monitoramento intensivo, ajustes de temperatura. Cada membro da equipe estava cansado. Já eram quase 7 horas de cirurgia. Finalmente, Dr. Fernandes olhou o relógio. Tempo completo. Vamos drenar. A solução quimioterápica foi aspirada. Cavidade lavada repetidas
vezes com soro fisiológico para remover qualquer resíduo de droga. Não queriam toxicidade prolongada. IPEC completo, anunciou o Dr. Fernandes. Agora vamos fechar e torcer para que funcione. Mas fechamento não seria rápido. Intestinos precisavam ser cuidadosamente reposicionados, drenos colocados, camadas de parede abdominal fechadas meticulosamente. Capítulo 12. Fechamento e surpresa final. 300 palavras. O fechamento começou com o reposicionamento cuidadoso de órgãos. Com tanto tecido removido e alterações anatômicas extensas, intestinos não caíam mais naturalmente em suas posições originais. Dr. Fernandes teve que reorganizar alças intestinais metodicamente, garantindo que não houvesse torções ou obstruções. Dreno número 1, quadrante superior direito, instruiu, e a enfermeira passou tubo de drenagem largo. Múltiplos drenos foram posicionados estrategicamente para coletar quaisquer fluidos que acumulassem durante recuperação: sangue, líquido seroso, possíveis vazamentos intestinais. Então começou o fechamento em camadas. Primeiro, peritônio foi fechado onde possível. Depois fáscia, camada fibrosa forte que dá força à parede abdominal. Suturas eram colocadas com tensão cuidadosa. Muito frouxo e incisão poderia abrir. Muito apertado e tecidos poderiam necrosar. Era neste momento, enquanto o Dr. Fernandes suturava a fáscia, que algo inesperado aconteceu. Algo que deixaria Dr. Costa, o anestesista, em choque absoluto. Pressão arterial caindo. 80/50, agora 70/40, gritou o Dr. Costa de repente. Alarmes começaram a soar nos monitores. Dr. Fernandes olhou para cima imediatamente. Sangramento? Alguém vê sangramento? A equipe vasculhou o abdômen visualmente. Não havia sangramento ativo visível, mas pressão continuava caindo. 60/30, frequência cardíaca 140. Dr. Costa estava administrando fluidos rapidamente através de linhas quarto. Preparando vasopressores. Espere, disse Dr. Fernandes, mente trabalhando rapidamente. Costa, checou a temperatura? Dr. Costa olhou o monitor de temperatura central. Seus olhos arregalaram. Meu Deus, 35,2 graus. Ele está hipotérmico. Era a revelação chocante. Depois de hora e meia sendo aquecido durante a IPEC, o corpo do Sr. Paulo agora estava resfriando perigosamente rápido. A combinação de cavidade abdominal aberta, fluidos quarto-frios, temperatura da sala cirúrgica e resposta metabólica alterada criou hipotermia severa inesperada. Capítulo 13. Crise intraoperatória. Lutando pela vida. 300 palavras. A hipotermia não era apenas desconfortável, era potencialmente letal. Temperatura corporal abaixo de 35 graus causa cascata de problemas. Coagulação sanguínea falha, ritmo cardíaco torna-se irregular, metabolismo de medicamentos altera, consciência não retorna adequadamente após anestesia. Precisamos aquecê-lo agora, ordenou o Dr. Costa. A equipe moveu-se em sincronia praticada,